Vamos lá. Quero dizer que quem criou essa questão estava doido, mas é uma questão muito inteligente, tá? Por quê? Envolve coisas de criança aqui, brincadeira de criança, que é você encaixar as figuras geométricas no lugar certo para ter aquela noção do que é triângulo, quadrado e, enfim, né? Causar coisas boas para o bebê. A ideia aqui, eu não vou ler a questão toda aqui, vocês já leram, eu vou ler as principais partes. As principais partes é que o marceneiro, quando ele for fazer esse joguinho, esse brinquedo, tá faltando a parte circular, mas essa parte circular precisa atender a duas coisas. Quais são essas duas coisas? Ó, tá aqui, ó. Não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a parte circular caiba nas outras peças. Ou seja, as quadrado, retângulo e triângulo não pode caber no círculo e nem o círculo nas outras figuras. Então o que a gente vai fazer? Vai dividir em duas partes. Se eu fizer para uma, eu já faço para todas, tá? Então a primeira parte que eu vou fazer aqui é pegar o quadrado e dentro desse quadrado eu calcular qual deve ser a medida do diâmetro da circunferência para que um não entre no outro. Então como é que eu faço isso? Vamos pensar. Esse quadrado tem lado 4, segundo a minha questão. Lado 4. E se o círculo for pequenininho, ele vai caber no meu quadrado. Então qual é a ideia que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar sempre o limite. Vamos supor que o círculo ele fica exatamente aqui, ó. Exatamente certinho aqui. Esse círculo ficou horroroso, mas ele fica exatamente aqui, ó. Vamos fingir isso aqui, tá? Se esse círculo ele fica exatamente no quadrado, significa que ele está no limite desse quadrado. E, portanto, ele fica rente, bem apertadinho, mas ele cabe ali, certo? O que a gente tem que pensar? Se esse círculo for um pouco maior, ele não cabe mais no quadrado. E é isso que a gente está procurando, porque ele quer que não caiba. Então a gente vai calcular sempre o limite e colocar um pouco a mais ou um pouco a menos para não caber. Nessa situação, se vocês forem perceber, o diâmetro dessa circunferência, ó, ele tem o mesmo tamanho do lado. Então o diâmetro vai daqui até aqui, ó. E esse tamanhozinho verde é exatamente 4. Então significa que se a minha circunferência tiver o diâmetro um pouquinho maior que 4, ela já não vai mais caber no quadrado. Então esse diâmetro aqui precisa ser maior que 4 centímetros. Primeira situação feita. Agora a gente vai fazer a outra situação. Qual é a outra situação? Situação 2 é eu ter um círculo e colocar um quadrado dentro. Então eu vou botar meu círculo aqui, ó, minha circunferência, perdão, e vou colocar o meu quadrado dentro da minha circunferência. E vou fazer o quê? Vou calcular o limite de novo. Porque se eu calcular o limite, eu vou perceber se eu vou precisar de mais ou menos. Nessa situação, como o referencial é a circunferência, a minha circunferência, para não caber o quadrado, tem que ser menor do que alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Qual é o diâmetro da circunferência aqui, gente? Ó, o diâmetro é esse aqui, ó. Que coincide com quem? Com a diagonal do meu quadrado. Então, se a gente tirar a diagonal do quadrado, o meu diâmetro ele tem que ser menor que essa diagonal, um pouquinho menor, porque aí não vai caber, concorda? Se a diagonal aqui for 4, o meu diâmetro da circunferência, por exemplo, tem que ser 3,9, porque aí não vai caber. Então vamos lá, como esse lado desse quadrado ele vale 4, que a gente já sabe, como é que a gente vai calcular a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado é L raiz de 2, então é o lado raiz de 2. Se o lado do quadrado é 4, significa que essa diagonal vai ser 4 raiz de 2. Então significa que o diâmetro do meu círculo, o diâmetro da minha circunferência é 4 raiz de 2. Só que ele me diz que a raiz de 2 é 1,4. 1,4 vezes 4 dá 5,6. Como é que a gente faz essa conta rápida? Pega 1,4 e multiplica por 2, dá 2,8. Pega o 2,8 e multiplica por 2 de novo, dá 5,6. Então significa que o diâmetro da minha circunferência precisa ser menor que 5,6. Porque se for menor, a gente conclui que o quadrado não vai entrar. Certo? Então, esse diâmetro da circunferência tem que ser menor que 5,6. Então, o diâmetro que a gente está procurando, gente, é um diâmetro maior que 4. Maior que 4, ó. E menor que 5,6. Portanto, é o diâmetro 2 aqui, ó, que é 4,7. Letra B. Então, é uma questão muito legalzinha, mas que vocês precisam ter essa noção geométrica aí para acertá-la, certo? Qualquer dúvida, ainda assim, é só perguntar e tamo junto. Vamos para a próxima.